Olá, pessoal do ciclo 3, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à frente 2, caderno 3, frente 2, com essa dica sensacional, hein? Olha aqui. Muito da hora essa música, hein? Pessoal, é o seguinte, essa aula número 24, ela tem como tema reflexão e refração de ondas. Só que se vocês olharem o exercício número 1, ele fala sobre potência e intensidade de onda, que não tem a teoria aí no caderno de vocês. Vocês viram isso ano passado. Então, eu vou dar uma recordada em potência e intensidade de ondas. Vamos fazer exercício número 1. Depois vou falar sobre reflexão e refração e continuamos os exercícios. E com isso, hoje nós fechamos o caderno 3. Já vimos tudo da frente 1, tudo da frente 3, e agora, hoje, terminamos o caderno 3 de vez, tá bom? A partir da nossa próxima aula, entraremos no caderno 4, beleza? Então, vamos lá? Vamos lembrar disso que vocês viram no ano passado, potência e intensidade de ondas. O que é uma intensidade de onda, ou uma intensidade luminosa aqui no caso? É o fluxo luminoso irradiado na direção de um ponto. Então, se você tiver um ponto aqui onde eu estou mostrando com a setinha, esse ponto aqui está recebendo uma certa energia aqui dessa lâmpada, dessa luz. A intensidade luminosa é exatamente esse fluxo luminoso que chega até esse ponto. Nós falamos também sobre intensidade do sinal do celular. Aqui está a antena, aqui está a pessoa fazendo uma ligação, ela está recebendo ondas esféricas. E vocês vão ver que essa intensidade vai depender da distância dela à antena já já. Nós temos aqui mais alguns exemplos. Podemos chamar de potência da fonte como P da fonte, ou pote, como chamávamos o ano passado, ou simplesmente P. Como que eu calculo a intensidade de onda? É a potência da fonte dividido pela área. No caso aqui, área, como sendo uma superfície esférica, a área é trocada por 4π x ao quadrado, x ou d, tanto faz, que é a distância da fonte até o ponto que eu quero determinar. Potência é dada em watts e área metro quadrado, portanto, a unidade da intensidade será, no Sistema Internacional, watts por metro quadrado. Aqui temos mais um exemplo, uma lâmpada, tá? Está emitindo aqui, ó, tenho ondas em todas as direções, então eu tenho aqui uma energia que está sendo transmitida. Energia pelo tempo é a potência desta onda. Então, nós calculamos a potência da onda como energia dividido pelo tempo. Essa formulinha aqui vocês já estudaram 3 vezes. Essa é a 4ª vez que vocês estão vendo essa equação. Lá na frente 1, vocês viram que potência é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é uma forma de energia, tá? Então, potência, trabalho pelo tempo em mecânica. Na calorimetria, na termologia, vocês viram que potência de uma fonte é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, quantidade de calor também é uma forma de energia. Lá na frente 3, em elétrica, vocês viram que, por exemplo, a potência de um chuveiro, energia que ele gasta, dividido pelo tempo que o chuveiro fica ligado. Também é uma forma de energia, é energia. E aqui a potência da onda, energia pelo tempo. Então, essa formulinha aqui, ela aparece em 4 ramos da física, ok? Energia, joule, tempo em segundos, joule dividido por segundo é watts. Novamente, então, ó, a intensidade de onda que vimos na página anterior, potência dividido pela área, watts por metro quadrado, e a área, quando a onda é esférica, a área 4π x
ao quadrado. X é a distância ou D de distância. Aqui tem mais uma figurinha ilustrativa, ó. Tem um automóvel, aqui pode ser uma antena de rádio, né, emitindo ondas esféricas, a distância do carro até a onda X, a intensidade de onda que esse automóvel recebe dessa antena é a potência da fonte dividido por 4πx ao quadrado, ok? O primeiro exercício desta aula está na página 49, frente 2, caderno 3, um exercício da PUC de Goiás de 2018. Em um fragmento do romance Dois Irmãos, lê-se: por um momento, a voz de Iacube ressoou na casa. Suponha que Iacube produza um som uniformemente distribuído em forma de hemisfério de 600 watts de potência sonora em direção a um ouvinte que esteja a 10 metros de distância dele. Está aqui, ó. Distância de Iacube até o ouvinte, 10 metros, e o som que ele emite tem potência 600 watts. Se a área superficial do tímpano do ouvinte for de 50 milímetros quadrados, qual a alternativa que indica corretamente a energia transferida por segundo para cada um dos seus tímpanos? Energia por segundo é energia pelo tempo, é isso que ele está pedindo. Considere π igual a 3. Então, em primeiro lugar, ó, vamos pegar alguma coisa aqui importante. Ele disse que essas ondas aqui têm a forma de hemisfério. A área do hemisfério é a área da esfera dividido por 2. Para ondas esféricas, a área, nós usamos 4πx ou d ao quadrado. Como é a área do hemisfério, a área é dividida por 2. Então, potência, 600 watts, 4πd ao quadrado sobre 2 fica 2πd ao quadrado. O π, 3, a distância 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 3 vezes 100, 600 metros quadrados. Então, a intensidade de onda será de 1 watt por metro quadrado. O tímpano do ouvido recebe essa mesma intensidade de onda, tá? E o tímpano, a área do ouvido da pessoa é de 50 milímetros quadrados. Então, eu vou aqui passar essa unidade para o sistema internacional. Então, vamos lembrar, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para voltar de milímetro para metro, eu volto 3 casas. 1, 2, 3. Só que nós temos aqui unidade de área. Então, cada pulo desse eu volto 2 casas. Então, ó, de milímetro quadrado para centímetro quadrado, volto 2 casas. Daqui para cá mais 2, daqui para cá mais 2. Então, eu volto 6 casas. Voltar 6 casas é dividir por 10 a sexta. Dividir por 10 a sexta é multiplicar por 10 a menos 6. Então, a área do ouvido, 50 milímetros quadrados, 50, 10 a menos 6 metros quadrados, tá? Agora, nós temos a intensidade no ouvido da pessoa, a área do ouvido da pessoa. Então, para o ouvinte, intensidade, potência, dividido pela área. Intensidade, calculamos na página anterior, 1. Potência sobre área, 50, 10 a menos 6, a área do ouvido, calculado na página anterior. Multiplico em cruz, potência 50, 10 a menos 6 watts, ok? Eu coloquei uma observação aqui. A pergunta do problema é: o que o problema está pedindo? Qual a energia transferida por segundo? É energia pelo tempo. Só que nós sabemos que energia pelo tempo é a potência. Então, na verdade, o que ele está perguntando, já calculei aqui, ó, é a potência, energia pelo tempo, certo? Então, 50, 10 a menos 6 watts por segundo, nesse caso, tá? Veja bem, ó, aqui eu passei uma casa para a esquerda. Então, quando eu passo uma casa para a esquerda, o expoente aumenta para
de menos 6 para menos 5. Então, 5, 10 a menos 5 watts, né? É a energia a cada segundo. Então, é 5, 10 a menos 5 watts por segundo. Eu coloquei aqui watts por segundo, mas como é 1 segundo, então ele colocou a resposta como sendo apenas 5, 10 a menos 5 watts, ok? Alternativa B de bola. Agora, o tema da aula de hoje, sim, ó, tá na página 47, aula 24, reflexão e refração de ondas. O que é reflexão? É o fenômeno pelo qual uma onda retorna ao meio de origem após incidência em uma superfície. Por exemplo, aqui você tem a borda de uma piscina, você bate com a régua aqui, você está formando ondas retas. Essas ondas batem na borda da piscina e sofrem reflexão. Isso é reflexão de ondas, tá? Leis da reflexão. O raio incidente anormal e o raio refletido pertencem todos ao mesmo plano. Igualzinho à lei da reflexão que vocês viram para espelhos. Segunda lei também é idêntica para espelhos. O ângulo de incidência e de reflexão são iguais. Então, você tem aqui, ó, a frente de onda, né? O raio da onda, raio incidente e raio refletido, a normal, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Propriedades da reflexão. Na reflexão, a frequência da onda, a velocidade e o comprimento de onda não se alteram. Então, aqui, ó, antes da incidência, essa onda tinha uma velocidade, tinha um comprimento de onda e tinha uma frequência. Bateu, refletiu. Na reflexão, ó, manteve as mesmas características, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Essa é uma propriedade muito importante da reflexão de ondas, ok? O que pode variar na reflexão? A fase da onda pode variar ou não. Nós temos dois casos. Primeiro, reflexão com inversão de fase. Você amarrou uma corda aqui na parede, você deu um nó muito forte ou cimentou a corda aqui, você tem o que nós chamamos de extremidade fixa. Quando você deu um pulso aqui na corda, ó, você tem aqui um pulso em forma de crista se propagando. Ele bate na extremidade fixa e retorna sofrendo reflexão. Como a extremidade é fixa, ele volta com inversão de fase, ou seja, ele foi em forma de crista, ele volta em forma de vale. Isso é reflexão com inversão de fase. Mas aqui mantém, como está dizendo a propriedade aqui, mantém a mesma frequência, a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda. O que é reflexão sem inversão de fase? Quando você tem aqui uma extremidade livre, você deu um nozinho bem fraquinho aí na corda para prender na parede, ou você tem aquela argola para colocar a rede aqui, que ela é considerada uma extremidade livre. A onda vem em forma de crista, bate e retorna e não inverte a fase. Se ela for em forma de crista, ela reflete em forma de crista também, ok? Refração é o fenômeno pelo qual uma onda passa de um meio para outro meio diferente. Então, eu tenho aqui, ó, uma onda se propagando, por exemplo, no ar e passa a se propagar na água. Então, ela sofre o fenômeno da refração. Vocês aplicaram aqui a lei de Snell-Descartes, que era o quê? Índice de refração do meio 1, N1, seno I, índice de refração do meio 2, seno 2, N2, seno R. Está aqui, N1, seno I, N2, seno R, tá? Aí na apostila de vocês, ele pega esse seno R que está multiplicando e joga para o lado esquerdo dividindo. Então, fica seno I sobre seno R. E esse N1 que está do lado esquerdo multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou seno I sobre seno R,
N2 sobre N1. Só que eu vou colocar na próxima página, tá? Propriedades da refração. Na refração, a velocidade de propagação da onda sempre se altera, tá? Passou de um meio para outro meio diferente, a velocidade muda. E vamos recordar uma coisa que é importantíssima. Como é que vocês calculavam o índice de refração? Velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio estudado. Índice de refração e velocidade, olha aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o índice de refração de um meio, menor a velocidade da luz nesse meio. Portanto, sempre velocidade e índice de refração são inversamente proporcionais. Então, se você pegar na figura anterior e fizer a velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2, os índices de refração são inversos. V1 em cima, ó, N1 embaixo, V2 embaixo, N2 em cima, ok? Sempre NV, grandezas inversamente proporcionais. Na refração, a frequência da onda e a fase não se alteram. Essa é uma outra propriedade importante da refração. Na refração, passou de um meio para outro, a frequência da onda e a fase não mudam, tá? Se você for aplicar aqui, ó, nesse meio 1 e nesse meio 2, V igual a lambda vezes F, ficaria velocidade V1, comprimento de lambda, lambda 1 vezes a frequência F. E aqui no meio 2, V2, lambda 2 e o F que é igual. Tá aqui, ó. Dividindo uma pela outra, fica V1 sobre V2, está aqui. Isso dividido por isso, cortou as frequências, lambda 1 sobre lambda 2. O que isso significa? Que velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma onda passa de um meio para outro e a sua velocidade aumenta, o seu comprimento de onda também aumenta. Se a sua velocidade diminui, seu comprimento de onda também diminui. E tem 7 leis da refração. O raio incidente, a normal também, o raio refratado, também todos pertencem ao mesmo plano, tá? Aqui, ó, quando você está numa piscina, por exemplo, e você vai de uma região mais rasa para uma mais profunda ou vice-versa, você está também trocando de meio. Então, se você jogar, por exemplo, aqui, ó, você tem uma propagação de uma onda, jogou uma pedra, então você tem uma onda se propagando aqui, ó, na região profunda da piscina, quando ela passa para a região mais rasa, muda o comprimento de onda e muda a velocidade, só não muda a frequência. Então, passou de uma região mais profunda para uma mais rasa, ou vice-versa, isso é uma refração de ondas, tá? Juntando todas as fórmulas, ó, lei de Snell, olha aqui, N1 seno I, N2 seno R, ou seno I, seno de I sobre seno R, N2 sobre N1. Índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. N2 está em cima, V2 está embaixo. N1 está embaixo, V1 está em cima. Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. V1 está em cima, lambda 1 em cima, ó. V2 está embaixo, lambda 2 está embaixo também, ok? Agora, a gente pode ir para os exercícios que estão na página 49. Olha aqui o Bon Jovi convidando você para fazer os exercícios, tá? Só que antes, vamos lembrar que quando eu dou um pulso numa corda, a velocidade de propagação deste pulso depende da força que eu aplico na corda, da força de tração na corda e da densidade linear da corda. Densidade linear, representada pela letra grega ρ, que é esse símbolo, é a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Essa fórmula foi chamada de
equação de Taylor ou fórmula de Taylor. Velocidade de propagação da onda numa corda é a raiz da quadrada da força que eu traciono a corda, dividido pela densidade da corda, ok? O exercício número 1, que era potência e intensidade de ondas, já fizemos. Então, vamos agora para o exercício número 2. A termometria acústica é um método de medição de temperatura que, para realizar medições, utiliza a relação entre a velocidade do som de um gás confinado em determinado volume e a temperatura termodinâmica. Com isso, é possível medir valores de temperatura ao longo da trajetória de propagação das ondas sonoras, que pode ocorrer de forma unidimensional ou multidirecional. Para certas condições de pressão atmosférica, o módulo da velocidade do som, V, no ar seco, pode ser calculado em função da temperatura por essa expressão, velocidade 327,6 vezes a raiz quadrada da temperatura dividido por 273, isso no Sistema Internacional de Unidades. Considerando essas informações, julgue os seguintes itens. 1. Nas condições em questão, admitindo-se uma onda sonora com frequência F e comprimento de onda lambda, a temperatura da região pela qual a onda se propaga pode ser determinada por essa expressão. Então, vamos lembrar aqui, ó, que V é lambda vezes F. Então, aqui, ó, na fórmula, no lugar do V, eu troco por lambda vezes F. Então, troquei o V por lambda vezes F, ó, e o resto copiei igual, tá? Então, o que eu faço agora? Como a expressão aqui, ó, é a temperatura que ele deu, eu tenho que tirar a temperatura aqui da raiz quadrada, eu elevei os dois lados ao quadrado. Lambda ao quadrado, F ao quadrado, 327,6 ao quadrado. Isso daqui, ó, a raiz quadrada elevada ao quadrado, corta a raiz, sai da raiz t sobre 273, tá? Aí eu peguei esse 273 que está dividindo, joguei para cá multiplicando. Então, ficou lambda ao quadrado, F ao quadrado, vezes 273. E o 327,6 ao quadrado, joguei para cá. Elevei isso ao quadrado, 273 dividido por isso dá aproximadamente esse valor, 393,12. Então, ficou lambda ao quadrado, F ao quadrado, em cima, e dividi em cima e embaixo pelo mesmo valor, e deu esse valor aqui que combina com a resposta dada. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Muito fácil, era só substituir aqui. O problema, o chato aqui é fazer essas contas, né? Uma conta enorme para você levar aí ao quadrado. Afirmativa número 2. Se uma onda esférica tiver intensidade I a uma distância D da fonte, então a uma distância 2D a intensidade será I sobre 2. Veja bem, ó, intensidade é potência dividido por 4πx ao quadrado. Se essa distância aqui, x, ó, dobrar, aqui fica 2x ao quadrado, então essa intensidade aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, essa intensidade vai ficar I dividido por 4 e não dividido por 2. Então, a afirmativa número 2 é falsa. Afirmativa número 3. A frequência da onda sonora diminui quando ela passa de um meio para outro com menor temperatura. Errado, vimos lá nas propriedades que na refração a frequência não se altera. Número 3, falsa. Então, esse teste, alternativa correta, alternativa C, ok? Exercício número 3, dando continuidade, só uma pausinha para uma aguinha aqui. Só um instantinho que a garganta está sequinha aqui. Então, vamos lá, número 3. Na situação esquematizada abaixo, um trem de pulsos retos
propagando-se na superfície da água de um tanque de profundidade constante, incide numa das bordas desse tanque, segundo a direção FA, com ângulo de incidência I. Verifica-se que no ponto A, frentes de onda consecutivas chegam intercaladas por T 0,50 segundos. Ele deu o período da onda, período T 0,50. E que a onda de vanguarda do trem dos pulsos percorre ΔX 1,5 metros, desde sua posição inicial VGO até o ponto A. O trem de pulso se reflete na borda do tanque, com ângulo de refração R, seguindo na direção AC. É essa figura que vocês têm. Se não há dissipação e a intensidade da velocidade V1 é 1 metro por segundo, determine no item A o valor do comprimento de onda lambda 2 indicado no esquema. Então, eu tenho aqui um comprimento de onda lambda 1, bateu na parede, sofreu reflexão, eu tenho um comprimento de onda lambda 2. O que nós sabemos? Que na reflexão, frequência, período, comprimento de onda e velocidade não variam. Como ele deu o período 0,50 segundos, está lá no texto, eu calculei a frequência. Frequência é o inverso do período, 1 dividido por 0,50, 2 Hz é a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, o comprimento de onda, velocidade dividido pela frequência. Velocidade foi dada aqui, 1 metro por segundo, dividido, faltou tracinho aqui, o travessão, dividido pela frequência 2. 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, o comprimento de onda, meio metro. Eu achei o comprimento de onda lambda 1, mas como ele não muda na reflexão, comprimento de onda no meio 2 e no meio 1 são iguais e valem meio metro, resposta do item A. Letra B, qual o intervalo de tempo, tal, de novo a letra grega tal, gasto pela onda da retaguarda do pulso, desde a sua posição inicial, RGO, olha aqui, quanto tempo demora desde a sua posição inicial aqui, RGO, antes da incidência, até sua posição final, RG, aqui, Então, quanto tempo demora para fazer isso? Toing, 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 reflexão e toing, tá? Quanto tempo que faz isto e isto? Então, eu vou calcular o tempo daqui até aqui, tá? Esse tempo, ele deu, o tempo gasto pela onda de vanguarda da posição inicial, aqui, VGO, até o ponto A, ele deu no texto. Ele deu o ΔX daqui até aqui, a distância. ΔX daqui até aqui, 1,5 metros. Está aqui, ΔX, 1,5 metros. Está aqui no texto. Que é a distância que ele demora, daqui, VGO, até o ponto A. Então, velocidade ΔX sobre ΔT. A velocidade está dada aqui, 1 metro. O ΔX, 1,5 dividido pelo tempo, multiplica em cruz. Eu achei que o tempo vale 1,5 segundos. Então, ele demora 1,5 segundos para fazer isso, mais 1,5 segundos para chegar aqui. Então, 1,5 mais 1,5, 3 segundos. Só que ele pede o tempo desde aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, é o período que ele deu, que vale 0,50 segundos. Então, 0,50 mais 0,50 mais 0,50 mais 1,5 que nós achamos, mais 1,5 que nós achamos, vai dar 4,5 segundos, resposta do item B. Exercício número 4. O som se constitui de ondas mecânicas que podem se propagar em meios fluidos e sólidos. Olha, eu coloquei uma tabelinha aqui, peguei na internet para vocês, bem importante, para vocês terem uma ideia da velocidade do som. Em gases, no hidrogênio, no hélio, no ar a 20 graus,
você tem aqui vários valores de velocidade do som. Geralmente, nós trabalhamos com 330, 340 metros por segundo, que é o que ele dá aqui no texto, ó, velocidade de propagação do som no ar. Mas no gás hélio, 972, no hidrogênio, 1286. Em meios líquidos, a velocidade do gás aumenta e em meios sólidos aumenta mais ainda. Então, a velocidade do som, ela é maior em meios sólidos, depois em líquidos e mais baixa em meios gasosos, tá? Então, no texto, ele deu a velocidade do som no ar, ó, 340, e quando passa para a água, 1.500 metros por segundo, tá? Flávia, situada no ar, grita com seu irmão Alex A, totalmente submerso numa piscina, para que ele venha almoçar juntamente com os demais familiares. Estão representadas a seguir trajetórias que podem estar associadas às ondas sonoras em sua refração do ar para a água, isto é, de F para A. Então, vocês têm 3 exemplos, quais são verdadeiros e quais são falsos. Primeiro, ó, ela grita aqui, eu tenho uma onda sonora se propagando no ar. Quando a onda passa de um meio para o outro, ela não passa direto, tá? Ela sofre um desvio. Este ângulo de refração, este é o ângulo de incidência. Quando a onda passa do ar para a água, olha aqui, do ar para a água, a velocidade aumenta. Sempre que a velocidade aumenta, o raio se afasta da normal. Esse ângulo R é maior que o ângulo de incidência. Então, a primeira figura está errada. Segunda figura, olha aqui, o raio penetrou do ar para a água, não passou direto, ele aumentou a velocidade, então aumenta o ângulo de refração, ele se afasta da normal. A velocidade do som na água, expliquei aqui, ó, é maior que a do ar. O raio se afasta da normal, ângulo de refração maior que o ângulo de incidência. Então, a segunda figura é uma figura correta. E a terceira figura, o único caso que não há desvio é quando a luz incide na própria direção da normal. Apesar de variar a velocidade, não há desvio. Então, a figura número 3 também é verdadeira. Figuras 2 e 3 verdadeiras, alternativa E. E o exercício número 5... Na situação esquematizada da figura, ondas retas propagam-se na superfície da água de um tanque, passam de uma região profunda 1 para uma região mais rasa 2. Aqui o fenômeno é da refração, ok? Com isso, o comprimento de onda, distância entre duas frentes de onda consecutivas, e o módulo da velocidade de propagação sofrem reduções que ele chamou de P1, porcentagem, né? P1 e P2 também por cento, respectivamente. Então, ó, o comprimento de onda e a velocidade reduziu em quantos por cento para passar do meio 1 para o meio 2? A ponte alternativa em que os valores de P1 e P2 estão corretos. Aqui ele deu seno e cosseno de 37 graus e de 53 graus. Nossa fórmula da refração, lei de Snell, seno I, seno R, N2 sobre N1, NV, grandezas inversamente proporcionais, e velocidade e comprimento de onda, grandezas diretamente proporcionais. Esse ângulo aqui, ó, na figura é 53, então aqui é 37, então aqui é o ângulo de incidência, que é o raio da onda com a normal, vale 53 graus. E a mesma coisa que o de refração é igual a esse 37 graus. Então, eu tenho o ângulo de incidência, tenho o ângulo de refração, eu uso essa parte da fórmula. Para descobrir o comprimento de onda, que é o que ele pede aqui, ó, eu tenho o comprimento de onda aqui. Então, eu apontei para vocês a parte da fórmula que eu vou usar, a primeira e a quarta. Seno I, seno R, lambda 1 sobre lambda 2. Está aqui, ó.
seno I, seno R, lambda 1, lambda 2. Seno I, ângulo de incidência, 53. Seno R, ângulo de refração, 37. Lambda 1 não tenho, lambda 2 não tenho. Seno de 53 está dado 0,80 e o seno de 37, 0,60. Multipliquei em cruz. 0,80 lambda 2, 0,60 lambda 1. Passei o 0,80 dividindo. Então, ficou 0,60 sobre 0,80. Então, vai dar 0,75. Então, o lambda 2, ó, isso dividido por isso, dá 0,75 lambda 1. Então, o comprimento de onda lambda 2, ele vale 0,75 do valor de lambda 1. Então, ele é 75% do valor do comprimento de onda inicial. Como o problema pede quanto teve de redução, então teve 25% de redução. Então, o P1 é a redução, 25%. Agora, vamos para a velocidade. V2 sobre V1, lambda 2 sobre lambda 1. Velocidade e comprimento de onda diretamente proporcionais. Vai dar igual, ó, V2 sobre V1 é lambda 2 sobre lambda 1. O que é lambda 2 sobre lambda 1? Ó, é 0,75, como nós já descobrimos aqui. Então, a velocidade no meio 2 também é 0,75 do valor da velocidade do meio 1, ou seja, ela é 75% do valor dessa, então também teve uma redução de 25%, isso está na alternativa E. E com isso nós terminamos o caderno 3, ok, gente? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau!